Olá, estamos de volta com o podcast Lidere Mais. Agora nós vamos conversar com Gustavo Bastos, que é vice-presidente de plataformas na TOTUS e trouxe o tema Dados e IA no cenário da gestão empresarial. Seja bem-vindo, Gustavo, um prazer ter você aqui hoje. Obrigado, prazer é meu. Para começar, eu queria que você falasse para a gente, na sua visão, quais áreas da gestão empresarial mais se beneficiam do uso de IA e da análise de dados ali no dia a dia? Olha, não tem só uma área, né? Você pode praticamente ter benefício em todas as áreas. O que é mais importante é você escolher um caso de uso onde as coisas se encaixam bem, o uso da tecnologia vai encaixar bem e principalmente que ele vai trazer o retorno que você imagina que é cabível ali com a tecnologia, né? A tecnologia tem sempre que estar a serviço do processo, e não o contrário. Então eu diria que onde é mais comum, quanto mais crítica for a tarefa, mais incomum que você adote, né, tecnologias que vão ser autônomas, que vão ajudar com mais naturalidade. Você tem que ter mais cuidado, tomar mais precaução. Quando é uma coisa mais simples, vai ser mais fácil de adotar, você vai ganhar produtividade, vai ganhar os benefícios que a tecnologia traz sem te colocar numa situação de risco. Então eu diria que para quem está começando, pode escolher qualquer área, mas procure pegar as tarefas que são menos críticas, menos complexas, onde a adoção vai ser mais natural. Perfeito. E pensando nessa transformação, né, que querendo ou não, a IA, a tecnologia, acaba impactando as empresas. Perfeito. Né? Como é que você vê, qual que é a principal mudança que esse movimento traz para os líderes e para as empresas no geral? Eu acho que tem mudanças bem importantes, porque você, além de você não conseguir mais enxergar só o alcance da sua estrutura hierárquica, né? Você vai poder pensar na sua estrutura hierárquica, mas vai poder pensar em novos entrantes, novos atores ali, os tais dos agentes ou da tecnologia auxiliando o seu time. As pessoas em geral estão acostumadas a pensar na hierarquia tradicional, as áreas, os departamentos, os papéis, elas vão ter que ampliar um pouco isso. Vão ter que imaginar que num determinado departamento você vai poder um ser humano trabalhar e junto com ele vai ter ali outros funcionários digitais que vão estar interagindo, vão estar elevando a capacidade de execução que aquela pessoa tem e vão ampliar as possibilidades. Então acho que essa é uma mudança importante. Outra é a importância dos dados, né? Em geral as empresas têm esse desafio sempre, organizar os dados, democratizar os dados. Sem uma boa gestão de dados, a IA não vai alcançar o resultado que ela poderia alcançar na sua empresa. Então eu diria que essa mudança cultural de entender essa realidade, né, composta por humanos e composta por outros atores é uma coisa bem importante. E também o tema de dados e democratização desses dados de maneira organizada, segura dentro da empresa. Esses talvez sejam os principais desafios que eu enxergo para a adoção. Perfeito. Até esse ano aqui no Lidere Mais, a nossa programação de conteúdo ela vem bem forte com o uso da IA, justamente para a gente ir trazendo, de certa forma, essa cultura, né, para as empresas entenderem como otimizar as suas rotinas. E queria até que você, de repente, como um conselho, digamos assim, qual seria o conselho que você daria para aquela empresa que ainda é um pouco resistente, que precisa começar a implantar a inteligência artificial nos processos diários? Primeiro conselho, pense a respeito, né? Por mais que você esteja preocupado, que você esteja ressabiado sobre o que vai acontecer, não ignore. Esse fator veio para ficar, não vai mudar. Eu diria que não é uma hype, não é uma onda, não é uma moda. A IA veio para ficar, ela fará parte do dia a dia. A gente gostando ou não, muitas vezes as empresas têm uma resistência, mas hoje as pessoas, na pessoa física, têm acesso a dispositivos digitais praticamente o tempo inteiro. Elas vão usufruir dessas tecnologias, elas vão se beneficiar. Eventualmente o seu concorrente vai se beneficiar. Se você fechar os olhos para isso, você não vai conseguir, né, performar da melhor maneira que você podia. Então, não precisa se jogar, não precisa tomar nenhum risco que você considere desnecessário, mas abra a pauta. Comece essa conversa. Essa é a primeira dica muito importante. Por quê? Porque na hora que você abrir essa pauta, as outras dicas vão automaticamente aparecer. Quer entender qual seria o processo da sua empresa que é mais suscetível a ter essa tecnologia, onde você acha que você poderia ter mais ganho, onde você está sentindo falta, por exemplo, de ganhar escala e você não está conseguindo, eventualmente, por limitações de recursos, até de conhecimento das pessoas. Então, abra, analise, estude, entenda. Não precisa pular, mergulhar de cabeça na piscina, né? Dá para colocar um pezinho de cada vez, ver a temperatura da água, mas só não deixe de prestar atenção nisso, porque esse é um fator que veio para ficar. Né? Eu costumo comparar que no passado a gente imaginava, o seu sistema roda também no celular?
né? Isso era durante um tempo a indústria pensava assim. Isso hoje não é mais pensado, né? Você, como usuário, você consome em qualquer interface, em qualquer dispositivo. Então a IA para mim vai ser mais ou menos como isso. Daqui a um tempo a gente não vai mais falar da IA como um elemento externo ao processo. Ela vai fazer parte do processo. Quanto mais você conhecer, quanto mais você entender, você vai ter a liberdade de escolher o quão dentro você vai estar e quão dentro você não vai estar, né? Então, mas até para não adotar, você precisa conhecer. Então, abrir essa cabeça, eu acho que é o primeiro passo e junto com ele vem esses outros que vão ser naturais. Perfeito, e é o que você falou, né? Por mais que algumas pessoas, as empresas, às vezes achem que não usam, naturalmente a gente acaba usando já está ali no dia a dia, acontecendo, né? Seja no aplicativo de banco, nas próprias redes sociais. Já é inevitável, já faz parte do dia a dia, mas entender mesmo como otimizar esse uso para gerar um resultado, né? Gerar resultado, ser seguro, estar adequado com o que você entende que é o correto. Se as instituições até mais tradicionais, como os bancos, já estão abrindo as portas para isso, é um indicador, por exemplo, de que não tem muita volta, né? E especialmente as empresas, as novas gerações, naturalmente já têm um consumo digital muito natural, né? Se você não se preparar para isso, você vai criar uma barreira desnecessária, eventualmente a atração de talentos, a atração de consumidores, né? A própria experiência que você quer oferecer do seu negócio. Então, meu conselho de ouro, não resista, entenda, participe e tenha a sua escolha. Como é que você vai estar nesse cenário? Exatamente. E eu queria que você comentasse para a gente também o que são os agentes de IA e como que eles vão influenciar ou já estão influenciando o dia a dia das empresas. Perfeito. Assim, o tema de automação, né, no cenário empresarial, ele não é novo, né? Desde quando a gente parou de usar o papel para fazer certas coisas, nós estamos nessa jornada de automatizar, de transformar, de trazer. O que é a grande diferença do que está sendo discutido dos agentes? É que você começa a ter um asset técnico que tem autonomia para interagir com você, né? Ele não é meramente um repetidor de tarefas pré-determinadas. Ele tem a capacidade de desenvolver senso, decisão, tomar uma decisão, superar um obstáculo. Então o impacto disso é muito grande. E do mesmo jeito que você tem que ter cuidado com o ser humano, porque se você não treina o teu funcionário, a decisão que ele vai tomar eventualmente não vai ser a melhor para você, você também vai ter que ter o cuidado de treinar os assets técnicos, os agentes, para que eles reproduzam o que seria a sua decisão em relação àquele tema, né? Então, mais uma vez, volta na importância dos dados, né? A decisão tem que ser alinhada com o teu contexto, com a sua realidade, com o seu histórico de dados, né? Então, o agente vai possibilitar, além da automação pura, que não é uma coisa que não é novidade há bastante tempo na indústria, vai possibilitar estender um pouco mais isso. Permitir que você tenha processos decisórios, autonomia. Tem gente já vislumbrando, né, até uma orquestração entre agentes, né? Você imaginar que, como eu comentei um pouquinho aqui atrás, que a organização será feita de agentes humanos, né, e digitais. A gente, inclusive, brinca na nossa cultura que a gente sempre vai trabalhar com a equação IH, inteligência humana, mais IA, inteligência artificial. Perfeito. E pensando agora na sua experiência aqui no evento, né, a TOTUS é uma das patrocinadoras aqui também. Por que você acredita que é importante que as lideranças empresariais, os empresários como um todo, precisam estar em eventos como o Lidere+? Acho que o primeiro fator é que a gente, às vezes, não se preocupe em afiar o machado, né? Sai cortando árvore loucamente e você tem que ter um tempo para afiar o machado. Se você parar para refletir, entender o cenário, trocar ideias, conhecer experiências de outros empresários, entender o que as lideranças governamentais estão fazendo, né? Teve presença aqui de lideranças governamentais, entender o que os outros pares estão imaginando, isso por si já é super valioso, né? E, obviamente, não poderia dizer que quando você tem essa oportunidade de parar para pensar, inevitavelmente você gera negócio, né? Inevitavelmente você vai imaginar, conversando com um colega às vezes sobre IA, e vai imaginar uma parceria que você pode fazer, uma iniciativa que você pode conduzir em conjunto, uma oportunidade de negócio que vocês podem desenvolver. Então, eu acho que o evento, né, por mais que a tecnologia hoje viabilize você fazer as coisas remotamente, facilite uma série de coisas, nada vai se comparar com o encontro ao vivo,
o aperto de mão, a troca de olhar, entender, sentir segurança, né, sensibilidade do que a outra pessoa está pensando. Então aqui a gente tem de tudo um pouco disso, né? Tem um encontro, tem a oportunidade de relacionamento, tem temas super, né, importantes e interessantes sendo discutidos, a oportunidade de fazer esses benchmarks, então só posso recomendar que a gente continue com essa parceria, que a associação continue promovendo eventos como esse. Perfeito, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no nosso evento, né, trazer esse conteúdo tão relevante para o nosso público, para a nossa região. E agradeço também por aceitar o convite de participar do nosso podcast. Perfeito, eu que agradeço, é sempre um prazer poder tentar contribuir, compartilhar um pouquinho do que nós estamos fazendo. Conte comigo sempre aí. Valeu. Pessoal, então esse foi o nosso bate-papo com o Gustavo Bastos. Continue acompanhando o canal do YouTube da CIL para não perder nenhuma entrevista.